Muito bem, estamos de volta. Walter Cuco, coloca na tela aí o reloginho. Ô Walter, por que Walter Cuco, hein, Walter? Hã? Cuco, é isso? Os caras estavam falando besteira sua aqui no estúdio, Walter Cuco. 17 horas 38 minutos agora em Curitiba, capital de todos os paranaenses, estamos de volta. E deixa eu cumprimentar antes aqui o nosso entrevistado, o doutor Rodrigo Camargo, advogado, especialista em direito de família. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Mário. Mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre regime de comunhão de bens, é isso? Isso, um dos regimes de bens, comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Parcial, perfeito. Regime legal. Bacana. Bom, deixa eu dar um recado para você de casa, colocar a logomarca aqui da Uniandrade aqui na tela, uma das melhores instituições de ensino do estado do Paraná. E o recado é o seguinte: a melhor maneira de você investir no futuro é estudando. Com crise, sem crise, estudar é o melhor negócio. Porque para quem tem estudo, já as coisas não são tão simples assim. Imagine para quem não estudou, para quem não tem um curso superior, quem tem uma pós-graduação, um doutorado. Na hora de disputar uma vaga, pode ter certeza que o empregador vai optar para aquela pessoa que estiver mais bem preparado. Concorda comigo? Então, o seu futuro começa agora. Começa como? Participando do vestibular da Uniandrade, que está com as inscrições abertas. Entre em contato. A Uniandrade oferece tantos cursos tradicionais em suas diversas áreas, como também o tecnólogo, que é um curso de menor duração, com a mesma eficácia, que vai lhe dar um diploma de curso superior num tempo mais reduzido. E a Uniandrade oferece também tanto o vestibular tradicional, como também o vestibular agendado, para quem não tem tempo a perder. Tem dois campos aqui em Curitiba, um no coração da cidade, na Doutor Muricy, e outro ali no Santa Quitéria, chamado Cidade Universitária. Entre em contato hoje mesmo com a Uniandrade e faça algo por você, pelo seu futuro. uniandrade.br. Acesse lá e faça a sua inscrição, ok? Doutor Rodrigo, então vamos conversar então sobre direito de família, regime de comunhão parcial, é isso? Parcial de bens, perfeito. O que seria o regime parcial? Bom, Mário, para quem não assistiu o programa da quinta-feira passada, vamos esclarecer o que é o regime de bens, né? O regime de bens é aquele contrato prévio que a gente faz quando vai casar, quando vai constituir uma união. E esse contrato vai regulamentar estas relações patrimoniais, tá? Dentre os regimes que nós temos disponíveis hoje na nossa legislação, o regime mais comum, também conhecido como regime legal atual, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, respondendo à tua pergunta, o regime da comunhão parcial, ele determina a divisão patrimonial, no caso de separação, de todos aqueles bens que foram adquiridos durante essa união, certo? Esses bens que são adquiridos de forma onerosa, ou seja, são comprados, e são excepcionados aqueles que são recebidos por doação ou por herança. Perfeito. Lembrando, se você quiser participar aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista, quer encaminhar a sua pergunta ou quer fazer a sua pergunta, nós vamos colocar na tela aí o nosso telefone, viu? Que é o 3240 5940. Você pode ligar para cá, encaminhar a sua pergunta aqui para a produção do programa, ou você pode ligar e fazer a pergunta diretamente aqui para o Dr. Rodrigo. Hoje o assunto é direito de família. E muitas pessoas encaminham perguntas, muitos interessados encaminham perguntas lá para o escritório do Dr. Rodrigo e ele opta em fazer a resposta ao vivo aqui conosco, né? Claro que suprimindo aqui o nome que venha identificar qualquer pessoa que encaminha a pergunta. E nós vamos ler algumas perguntas para você de casa conhecer um pouco mais a respeito desse tema. A pergunta primeira que foi encaminhada aqui para o Dr. Rodrigo é o seguinte, olha: a minha mãe casou em 1966 e o regime legal era o de comunhão universal, vírgula, eu me casei em 1989 e o regime legal era o da comunhão parcial,
me senti lesada. Isso procede, doutor Rodrigo? Sim, procede. A forma como foi feito esse procedimento está correto, né? Porque nós temos como o regime antigo, legal, era o regime da comunhão universal. Em 1977, nós temos a lei conhecida como Lei do Divórcio, que atualizou o regime legal para regime da comunhão parcial de bens. Então, como a mãe havia casado em 66, antes de 77, regime legal comunhão universal. Mas na época só tinha em 1966, doutor? Não. Aí que vem a ressalva. Esse é o regime legal, mas o regime legal não é o regime obrigatório. Ok. Não existe uma obrigação por escolha do regime legal. Mas se a parte não fizer a opção por outro regime, presume-se o regime legal. Então, na hora do contrato pré-nupcial... O pacto antenupcial. O pacto, ele tem que dizer, olha, eu quero... Ela tem a opção de escolher outro regime que não legal. São quantos regimes? São 4 regimes que nós temos hoje. Perfeito. Se na hora nenhum declarar, o juiz lá vai sacramentar o regime legal, contrato como regime de parcial comunhão de bens. Parcial. Parcial hoje. Aquela época, antes de 77, universal de bens. Universal, ok. Perfeito. Okay. Aí a pessoa pergunta, me senti lesada, procede? Na verdade eu diria que não, porque ela teve a opção de fazer. Talvez ela não foi orientada com relação a essa opção. Mas né? na hora ali, a pessoa que está fazendo o contrato, ele não informa, doutor Rodrigo? Sim. Olha, caros nubentes, é assim que você fala, doutor? Perfeito. Caros nubentes, você pode... Cadê tem uma água, doutor? Me secou a garganta aqui. Vem aqui. Esse aqui, senhoras, adentrando ao estúdio, é o Sidney, vulgo Sarnão, futuro prefeito ou vereador? Futuro vereador de Campo Magro. Olha lá, hein? Propaganda. Ele mora no bairro Boa Vista. Boa Vista 1, tem o 2? 5? Mas deve ser grande esse bairro. Acho que é quase uma cidade dentro de Campo Magro. Você quer emancipar o bairro, é isso? Olha a ideia do futuro vereador, o Sarnão aqui. Ele quer emancipar o bairro. Ele diz que Boa Vista já é quase uma cidade. Palavras do pré-candidato Sidney. Brincadeira à parte, vamos em frente. Doutor, quem escreve ali não informa os nubentes? Olha, você Sim. pode escolher entre os regimes tal e tal e tal. Se você não escolher, eu vou sacramentar que é regime parcial, na época universal. Inclusive, a opção legislativa é que o casamento seja celebrado perante uma unidade pública, perante um cartório público, justamente para que haja esse contato com algum profissional que possa prestar esse tipo de assessoria. Então, sim, presume-se que houve esse tipo de aconselhamento inicial. Né? Então, nesse caso específico, eu não posso dizer se ela recebeu ou não esse aconselhamento, mas ela sempre pode procurar também um advogado, um defensor público para fazer um regime diferenciado para ela. Isso que eu ia perguntar. A pessoa pode, em algum tempo, mudar o seu regime de comunhão? Sim, nós temos pela legislação vigente hoje a possibilidade de fazer a alteração do regime de bens vigente. Então ela tem o regime ali da comunhão parcial, se ela entende que é mais confortável, que representa melhor o interesse dela e do marido a conversão desse regime para a comunhão universal, ela pode, mediante um pedido judicial, apresentar suas razões para um juiz de direito e se for convencido, sim, pode ser alterado o regime. Perfeito. Bom, eu vou ler aqui, minha gente, mais uma pergunta que é encaminhada lá para o escritório do Dr. Rodrigo. E a pergunta é essa, doutor. Na minha certidão de casamento, diz que sou casada pela comunhão parcial de bens. Se eu me separar, tenho direito aos bens do meu marido? Sim, tem direito aos bens do marido. Aqueles que foram adquiridos onerosamente, ou seja, comprados durante o período dessa união. Aqueles bens que cujo título seja do marido ou da mulher, o domínio sobre esse patrimônio for anterior ao casamento, aí eles já não se comunicam. Mas os bens que foram adquiridos durante o casamento, existe a comunhão, então ela teria direito, salvo os bens adquiridos por doação. Esses estariam excluídos da comunhão parcial. Mais uma pergunta aqui para o Dr. Rodrigo nos responder. A minha esposa recebeu do seu pai uma doação. Um apartamento na praia. Que bom, hein?
bom. Bom, estando casado com ela em comunhão parcial de bens, eu também tenho direito ao bem? Nós estamos exatamente na exceção da regra, né? Então, assim, o bem foi adquirido durante o casamento, todavia ele foi adquirido de forma gratuita, ou seja, ele foi recebido como uma doação. Logo, se a doação foi destinada unicamente à filha, este esposo, este cônjuge, não tem direito. Tem que estar escrito. Perfeito. A doação sempre tem um destinatário, chamado de donatário. Então, o donatário, se for a filha, o marido não tem direito a esse bem. Todavia, para o marido ter direito ao bem também, é necessário que o doador, o pai dela, faça a doação para os dois. O que não é proibido. Se no caso ele doou para a filha, não comunica. Ele não pode colocar, mas pode ir para a praia. Pode ir no apartamento. Usar pode. Usar pode. Com a permissão dela. Meu amor, posso ir na praia? Vou pensar, lave a louça primeiro. É isso aí. Você sabe lavar louça, doutor Rodrigo? Eu sei. Você lava a louça na sua casa? Muito bem. E a mulher do doutor Rodrigo é grandona, hein? É verdade. Gente boa, gente boa. Um beijo para Jerusalena. Bacana. Mais uma pergunta aqui, gente, para ilustrar nossa conversa. Olha, sou casado em comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Vendi durante o casamento um bem que havia recebido em doação antes do casamento. E durante o casamento, com o valor daquele bem, comprei um apartamento que está alugado. Que dividi-lo com meu esposo. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Sou casado em comunhão parcial de bens, vendi durante o casamento um bem que havia recebido de doação antes do casamento. Ok. E durante o casamento, com o valor daquele bem, comprei um apartamento que está alugado. Tenho que dividi-lo com o meu marido se ele me largar, doutor Rodrigo? O pessoal tem medo que o marido me larga. É verdade. O pessoal procura muitas vezes com aconselhamento, porque já percebe que o casamento já não é mais a mesma coisa. Então já começa a antever uma situação e gostaria de saber os seus direitos. Eu acho que isso é bastante salutar, inclusive. Bom, respondendo a esse caso, Mário, veja, ela recebeu uma doação anterior ao casamento. Logo, nós estamos na exceção da regra, não haveria comunicação. A dúvida dela estava, durante o casamento, eu vendi aquele bem, ou seja, já não é mais doação, e agora eu peguei aquele valor e comprei um outro imóvel. Ou seja, eu comprei onerosamente, paguei com valores, certo? Então, teria que dividir com o meu esposo ou não? A resposta é não. Não, doutor? Permanece não. Por quê? Os bens adquiridos em substituição aos bens particulares, aqueles bens que eu tinha antes do casamento, ou os bens adquiridos em substituição aos bens que eu recebi por doação, eles se subrogam no direito. Significa o quê? Eles mantêm a mesma incomunicabilidade. Mas como é que fica declarado isso aí? Que ela usou o dinheiro para comprar outro? Na própria escritura. Na escritura. Na escritura. Porque ela tem que declarar da onde veio o dinheiro para ela comprar. Perfeitamente. Ela vai colocar. Adquiriu o patrimônio tal por X mil reais, valores adquiridos com a venda do imóvel tal, etc. e tudo mais. Mas isso tem que ficar declarado. Tem que ficar declarado. Se ela não declarar a fonte com que ela comprou esse novo bem, ela corre um sério risco de judicialmente acabar tendo que dividir o patrimônio. Por isso que é importante um conselho, né, doutor? São palavras pequenas que vão ali no rito, né? Mas que podem mudar todo o contexto. Mudar totalmente o contexto. Perfeito, Mário. Mais uma pergunta aqui. Olha, sou casada há 6 anos. O meu marido estava totalmente endividado antes de me conhecer. Esta situação levou ao fim do casamento. Dívida é complicado, né? Agora ele alega que eu tenho que pagar metade das dívidas dele. É verdade? Como assim, doutor? Pois é, na verdade esse caso foi uma situação que ela estava muito preocupada, porque o marido, quando entrou no casamento, ele trouxe muitas dívidas, ele trouxe um passivo, obrigações que ele tinha de quando era solteiro, ele contraiu dívidas quando era solteiro. Ele entrou no casamento e ficaram um tempo juntos, e aí ela pediu a separação, ela quer o divórcio, e ele acusou ela de que ela teria que dividir o patrimônio, e o patrimônio era dívida. E nem durou esse casamento, hein, doutor? Foi 6 meses? Foi curto. Foi curto. Coisa, hein?
E aí, não aguentou o problema da dívida. Não aguentou o problema. E aí o esposo então disse a ela, ok, na partilha de bens você vai ter que assumir metade das minhas dívidas, né? Só que na verdade essa é uma alegação que não procede, né? Porque de fato, aquelas dívidas contraídas durante o casamento, elas são partilháveis. Aquelas dívidas que são contraídas enquanto não existia o casamento, elas não integram a comunhão. Que coisa, hein? Então ela não teria que arcar com a metade das dívidas dele da época de solteiro. Eu vi uma pergunta aqui que me chamou a atenção. Antes de terminar o programa, deixa eu partir direto para essa pergunta. Que fala sobre alguém que ganhou um prêmio na loteria, é isso, doutor? Cadê a última, doutor? É a última. Tá aqui, ó. Walter Coco, coloca o reloginho na tela lá. Vamos ver quanto que nós temos de programa. Hã? Ah, é o Fausto que tá lá? O Fausto é bom de maquete, hein? É o Fausto, né? Nós temos aí um cara aí, doutor. O cara faz uma maquete maravilhosa, é o Fausto. Fausto, pronto, já joguei confete, agora coloca o reloginho na tela antes que eu fique bravo aí também. Isso, Val. Isso, Fausto. Agora 17 horas mais 54 minutos. Vamos à pergunta então aqui, doutor. Cadê? Aqui. Ganhei na loteria esportiva, doutor, uma quantia. Decidi me separar desde então. O sortudo foi muito esperto, Olha né? só, hein? Ganhei na loteria esportiva uma quantia. Decidi me separar desde então. E minha esposa quer que eu dê metade do prêmio para ela. Ela tem esse direito, doutor? O sortudo aí quis fugir, né, com os valores, mas ele não vai ter muita sorte, não. Não, porque a lei hoje ela prevê que aquele patrimônio que foi adquirido durante o casamento por fato eventual, com concurso ou não da força laboral, do trabalho, Independe. Ele entra na comunhão. Então nós estamos nesse caso dos prêmios de loteria. Qualquer tipo de prêmio. Qualquer tipo de prêmio. Se não fosse aqui uma loteria, mas se ganhasse uma Fusca no casa, bingo. uma Fusca, uma moto no bingo da igreja. Isso. Na separação, partilha da moto. Tem que ser partilhado. Ganha um boi. Vai não dou, já matou o boi, não dá, viu? Isso acontece muito na terra lá do Sarnão lá. Né, Sarnão? Lá no Boa Vista, lá em Campo Magro. Fica cada um com uma parte do boi? Cada um fica com uma parte do boi. Mas então aqui esse cidadão teria que dividir o prêmio da loteria. O espertinho ia ter que dividir Mas o prêmio. Mas o espertinho aqui, ele teve a coragem de encaminhar a pergunta para o doutor, dizendo que decidiu acabar com o casamento porque ganhou na loteria esportiva. Você viu como eu sofro, Mário? O que eu tenho que encarar no meu dia a dia? Que coisa. Então vai ter que repartir. Tem que repartir. O prêmio tem que ser repartido. Então vou jogar uma lenha nessa fogueira aqui. E se ele ocultasse da esposa, malandrão, né? Não vou nem contar. Ganhei na loteria, deixa eu guardar o bilhete, porque parece que demora quanto tempo para prescrever um prêmio? Não sei. 90 dias? Obrigado. Você já fez isso, Gerson? Não? Então tá bom. Se a pessoa... Quantos anos casar com a mesma mulher? Meu Deus do céu, hein? Olha lá. 21 anos, hein? Coitada. Coitada sofredora. Agora não, já é fácil. Doutor Rodrigo, se ele esperasse quietinho, bonitinho, vou pedir a separação e depois eu vou comprar meu carro, minha moto, vou curtir a vida. Como é que a lei ia interpretar isso, doutor Rodrigo? A questão é que ele não vai conseguir fugir muito disso. Se ele esconder e nunca ninguém ficar sabendo, a esposa vai acabar deixando passar e não vai correr atrás dessa situação. Mas é muito difícil alguém que ganhe na loteria, alguém que tenha um prêmio alto e acabe não utilizando, não esbanjando esse prêmio. Então, quando tomar esse conhecimento, ela vai acionar o Poder Judiciário. Mas mesmo que depois ela vai ter que provar, então, que ele havia ganho um prêmio? Sim, com certeza. Ela vai pedir uma quebra de sigilo bancário, porque era duro, era sigilo duro, fiscal. Era duro. Exatamente. Né? De repente se separou, aparece com um carrão, né? Exatamente. Beleza. Ela, opa. Descobrir de onde veio. É isso aí, então cuidado. Vai ter que contratar advogado, né? Com certeza. O advogado sabe de onde que veio. Brincadeira à parte, se você tem alguma dúvida sobre direito de família, você pode encaminhar a sua pergunta, o doutor Rodrigo vai responder aqui no programa. CR, como é que é, doutor?
rodrigo@cradvogados.com. Tá na tela lá. Tá na tela. rodrigo@cradvogados.com. Encaminha a sua dúvida, doutor Rodrigo vai responder. Claro que não vai colocar seu nome aqui, né? Mas vai responder a sua pergunta ao vivo aqui no nosso programa. Que não é o programa da Márcia Goldschmidt, mas tem casos de família aqui, né, Casos legítimos de família. Simbarinho. Verdadeiros. Você imagina colocar marido e mulher frente a frente, hein? Isso aí faísca, né? Por isso que dá aquelas brigas, aquelas faíscas mesmos no programa. Doutor, até a próxima semana. Ok, muito obrigado. Boa tarde. E a você de casa, obrigado pela companhia. Fique com Deus e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.